auxiliar já começou, derrubando a água. Acabou. Na verdade, boa noite para todos. É sempre muito gostoso estar com todo mundo. A gente fica bem à vontade, né? E já está acostumado com todos aqui. Eu estou assim começando, mas para dar um descanso para o João, uma preparada. Porque, na verdade, o que vai ser apresentado hoje, então, é uma... Quando eu falo curiosidade, é uma vontade de saber mais, querer conhecer mais sobre a doutrina. E conversando com o João, ele tem uma pesquisa, uma curiosidade e uma quantidade de material boa sobre José. Aliás, dia 19, onde foi o dia de São José, bastante comemorado pela Igreja Católica, porque São José representa a família, né? Protetor de família, tudo isso. E como ele tem todo esse conhecimento, nada como aproveitar. Inclusive, São José e Jô, olha os nomes combinando, a mesma profissão que acho que identifica a gente nesse sentido. Então eu estou dando o comecinho e já apertando os botões que eu não posso, né? Eu tenho dois livros aqui que é super conhecido de todo mundo que está aqui, né? Caminho da Luz é um livro que a gente sempre, quando vai trazer um pouquinho a história da humanidade, da Terra, os primeiros conhecimentos, os bons conhecimentos, a gente está usando a Caminho da Luz. Então, o comecinho desse livro aqui vai dizer para a gente que existe uma comunidade de espíritos superiores, né? Que eles estão sob a direção do Pai, de Deus, né? O nosso Pai, e auxiliando o nosso governador, que é Jesus. Essa comunidade de espíritos superiores, com toda essa equipe, ela se reuniu 2 vezes, né? E a primeira reunião deles, a gente calcula que a Terra tenha mais ou menos 4 milhões e meio de anos. Então, primeira reunião que houve faz um tempinho, foi lá 4 bilhões e tanto de anos. Para quê? Então, toda aquela comunidade, o Pai entrega para o Filho, para Cristo, uma responsabilidade que é acompanhar o planeta Terra desde a sua formação. Então, aquela nebulosa estava se separando do Sol e Jesus, com os seus auxiliares, os seus engenheiros espirituais, estavam juntos, já preparando aquela organização. Primeira reunião. Segunda reunião, bem mais tarde, já com a humanidade, mas ainda com centenas de milhões de anos atrás, estavam preparando a vinda de Jesus para a Terra. Para quê? Para que no momento onde nós estivéssemos com dificuldade para esse nosso caminhar, para essa nossa evolução, o planejamento do Pai é completo e do nosso governador também. Ele viria para dar esse apoio para que a gente caminhasse com mais entendimento para essa jornada que nós estamos aqui, né? Bom, nesse primeiro momento, quero chegar em José, né? O tempo vai passando e chega um determinado período da história, ainda Roma, vamos dizer, os romanos invadindo a região ali da Galileia, Israel, né? Já se anunciava, os profetas já estavam anunciando a chegada de um Messias que viria para estar ajudando a humanidade, clareando melhor essas informações, trazendo novos entendimentos para isso. Engraçado, é interessante a gente ver
que os historiadores, as pessoas que estudam a história, percebem que naquele momento, porque Roma era guerra, né? Eles viviam num estado de guerra, belicoso, era isso que eles entendiam a vida. Começaram a perceber que num determinado período da história, que era a Era de Augustus, aquele período é como se tivesse uma calmaria, porque Roma estava florescendo em campo das artes, de prédios, de coisas de mármore. Então, o próprio imperador não entendia muito bem que no meio daquele estado de belicosidade, a gente se passava por um momento de extrema tranquilidade. Era a esfera crística se aproximando do planeta para a reencarnação do Cristo, e já era o momento, né, aquela hora da concepção, já um preparo para a concepção de Maria, que iria receber, então, Cristo. Né? É o Espírito mais perfeito e iluminado que nós tivemos aqui na Terra. Então, olha a importância que a gente tem que levar a tarefa de hoje. Para o Cristo vir para cá, ó, família, pai e mãe, Jesus e Maria. A gente lendo nas entrelinhas, a gente já tem que trazer para a gente o primeiro exemplo, né, da gente refletir. Já começa com uma família de 2 espíritos que não vieram do nosso planeta. Tal era o grau, bom, para receber o espírito mais iluminado desse planeta, tinha que ser um pai e uma mãe, né, de esferas diferenciadas para poder Jesus cumprir toda essa sua tarefa. Então, agora o Jô já entra trazendo José, porque Maria, a gente tem muitas informações em palestras e coisas sobre ela, então isso a gente pode completar essa pessoa maravilhosa, Maria Santíssima, né? Que ela concebeu o Cristo, mas a figura de hoje, no mês de março, dessa família, junto com o Jô, vai ser Jesus. Vou continuar. Vamos lá, filhote. Vamos lá. E aí? Eu quero que você continue. Posso apertar. Gente, eu fico olhando com umas carinhas daqui, ó. A pressão começa a vir do fundo para cá. Boa noite a todos. Boa noite. Como a Raquel começou dizendo, a gente tem que ver a importância de José, né, no meio espírita, mas saindo da imagem que nos foi colocada desde a nossa infância sobre José da igreja, o carpinteiro, sabe, sendo esse pai de família, mas a gente tem que entender um pouco melhor o que é esse espírito, o que foi esse espírito, na verdade, o que ele é ainda até hoje. Né? Para isso, a gente precisa entender que, como a Raquel foi falando assim um pouco por cima, nada do que aconteceu até hoje foi por acaso, tudo foi pensado. Né? Nós temos assim, pegando entre os manuscritos, foi colocado muito pouca informação sobre o José. Principalmente porque, se pegar lá atrás, um concílio, então assim, era interessante mais você exaltar a figura da mãe, de Maria, né? Do que você estar exaltando o pai, na mesma proporção. Então foi meio que, ao longo dos anos, esquecido. Só que, dentro de toda a história, a gente tem relatos assim muito importantes falando de José, né? Um dos relatos assim que mais, quando fala mais de José, que ele é pouco comentado,
mas é no proto-evangelho de Tiago, onde ele fez um relato de Maria, na verdade, né? Contando toda a história de Maria desde o seu nascimento, quando criança, até o nascimento de Jesus, e aí tem um trecho onde ele vai estar falando de José. E ali ele tem assim, hoje você procurando, pesquisando, é onde você tem mais informações sobre José, porque todo o resto são pinceladas muito pequenas, assim, que a gente vai ter de poucos comentários, assim, né? Então, o que a gente precisa também, assim, para falar de José, é entender, como a Raquel falou, nós estamos num planeta que hoje tem aí 4,54 bilhões de anos. Isso é informação de hoje que a gente tem na parte científica. Então, lá atrás, Jesus já estava lá, Maria já estava lá, José já estava lá atrás, antes da criação desse planeta. Então a gente precisa ter em mente que assim, não é um espírito que nasceu aqui na Terra e dali começou a trajetória dele. Não, ele já vem, ele tem já história para trás. Ele também participou do planejamento junto com os espíritos superiores, junto a Jesus, de toda a formação do globo terrestre e de tudo que tem no nosso sistema solar. Então isso é muito importante, porque a gente já para de olhar como aquele carpinteiro ali, né? E aí a gente precisa também analisar que alguns pontos muito importantes é que assim, Maria, ela teve aquela função de mãe, né? De, como todas as mães, daquela protetora, quem vai criar, vai ensinar, vai auxiliar o filho. E o José, não só de protetor, mas ele tinha aquele objetivo de proteger toda a parte de infância de Jesus. E aí vai começar algumas coisas interessantes, que eu pelo menos não vejo isso ser comentado, né? É muito difícil alguém chegar e começar a falar de José um pouco mais assim, intimamente do homem José da época, né? Porque a gente precisa entender que José, quando ele foi ali escolhido, vamos dizer assim, selecionado para ser o cuidador de Maria, uma coisa importante que muita gente às vezes não sabe, José já estava ali com 78 anos de idade. Então esse é um fato importante. Porque quando ele recebeu por 3 vezes a aparição do anjo, num trecho de Tiago, ele fala que José foi ungido com uma juventude muito grande, com energias assim fabulosas que lhe deram condições para seguir nesse trajeto, né? Então isso é muito importante, porque imagina bem, 78 anos de idade, aí você para pensar assim, como esse espírito tinha condições de proteger Maria de uma criança. Aí a gente já começa a entrar a gente entender o que era a submissão de José junto a Deus, né? Porque José, ele era um médium, né? Assim, isso, para quem participa dos estudos, o João vem colocando esses trechos ultimamente, ele era um espírito e ele tinha uma capacidade que, assim, são médiuns oníricos. Então, são médiuns com capacidade de desdobramento durante o sono, mas um desdobramento consciente, onde você recebe toda uma informação e
você vai acordar e lembrar daquilo. Não são, como a maioria das pessoas tem aquele sonho, lembra de trechos, é totalmente diferente. É como se eu chamasse o Marcelo para ter uma conversa ali, só eu e ele voltasse para cá e ele lembra de tudo que nós conversamos. Então, um médium onírico, ele lembra 100% do que foi passado. Então, nessas aparições do anjo, então, ele recebia a informação. E aí não dá, sim, tempo da gente entrar hoje muito nessa questão da concepção de Maria, de tudo que ocorreu na história, para que ele queria negar Maria, depois não, aceitar. Então tem toda uma história, um contexto que ficaria muito longo para a gente explicar, mas é muito interessante vocês procurarem isso depois, para entender o quanto esse espírito é importante para a humanidade, para nós até hoje. Né? E vale ressaltar que José, quando ele estava ali com 78 anos de idade, José já tinha 6 filhos. Tinha 4 homens e 2 mulheres. E é interessante, até amanhã, me lembrar, eu vou colocar, tem não é uma palestra, é um Jorge Larra, ele pega para contar realmente a história dessa época, bem em cima de José, onde ele vai contar que tem esses apócrifos em outras pessoas que escreveram da época também, contando justamente toda essa viagem, tudo o que aconteceu. Então, assim, em alguns pontos se falam que até nessa viagem estavam os filhos de José junto. Então tem muita informação que não nos foi trazida desde lá atrás pela igreja, isso não foi compartilhado. É muito interessante assistir esse vídeo, tem 1h30. Tem muito conteúdo bom, tá? E ressaltando só, a gente entender assim, José, ele já era um espírito com uma idade avançada, né, onde você pegar para entender esse trajeto que eles fizeram, né, de Nazaré a Belém, para uma pessoa de 78 anos, eu não vou nem falar, eu hoje com dor no joelho, eu não faria mais acho que nem 100 metros. Né? Não dá risada, gente. É só a gente entender, né? Eu coloquei essa foto aqui mais geral, porque aquela primeira foto, se você pegar hoje, você colocar no Google Maps, na varinha da Raquel, né? Você vai ter esse trajeto que hoje são estradas duplas, né? É esse aqui. Ou você tem esse trajeto que é um pouco maior, mas também são estradas que hoje são utilizadas normal. Tá? E esse pontilhado, esse daqui, era o caminho que era feito por todos os peregrinos que faziam esse trajeto. O interessante, né, eu coloquei essa foto, né, esse caminho aqui, que vocês estão vendo, essa estrada, para vocês entenderem, preparem as montanhas, aqui já foi passado máquinas, né, atuais. Essa foto desse caminho que era feito por todas essas pessoas aí por milênios, essa foto é de 2019. Então, ela não faz tanto tempo. Então, esse trajeto do meio que a gente vê, tem muitas cidades hoje em volta, mas elas verificam todas para esses caminhos. Esse trecho aqui, até 2019, ele não era asfaltado. Então, é só para a gente ter uma noção. E ele tem simplesmente, não sei se eu vou conseguir ver ali, mas é 141 quilômetros. Se imagine você agora com 78 anos, falar que você vai percorrer aí de 5 a 10 dias, 150 quilômetros. É com esse tipo de informação que a gente começa a enxergar
e começa a ter assim aquela certeza de que José é um espírito evoluído, é um espírito que participou de toda a criação junto a Jesus, junto a Deus, e que ele foi extremamente preparado para isso. Quando ele foi assumir essa função, com a idade que ele estava, o que ocorre? Um trecho lá, como eu disse, ele foi ungido por Deus de uma capacidade assim, vamos chamar assim, mais juvenil, para suportar isso, porque não é só você, filho, depois é você voltar. E aí depois você irmão um pedacinho, né? Então é compreensível para a gente, e eu acho que a gente precisa ter isso como espírita, começar a mudar a nossa ideia. O José da igreja, o José carpinteiro, porque ficou muito assim, muito pequeno, eu acho, essa colocação de José perante toda a grandeza que ele representou nesse período. Tá? Então, falando isso assim, é para a gente entender um pouco de tudo que aconteceu com este homem, com esse espírito, né? Por todo esse trajeto, por todo esse período. E eu falo assim, mas por que então Jesus não se programou para vir quando José tinha 20 anos? Porque no meu ponto de vista, que o João Falcão fala assim, eu penso que não teria o mesmo peso para a gente do que enxergar um senhor já com 78 anos tendo a capacidade para fazer tudo o que ele fez. Porque não é só o caminhar, é o proteger. Ele estava preparado para proteger qualquer situação que ocorresse. Então essa vitalidade que ele estava a partir dessa idade, então assim, isso se iniciou ali com 78 anos, isso foi alguns relatos que a gente encontra até por volta aí de quando ele começou realmente a voltar, vamos dizer assim, ter a sua velhice, por volta de 98 a 101 anos. Então, você vê que ele passou todo o período do nascimento de Jesus, quando ele era bebê, sua infância, iniciando o seu crescimento, ele tinha que ter essa vitalidade. Então, eu enxergo que o fato disso tudo acontecer após 78 anos de idade mostra para a gente, e principalmente para pessoas que não são crentes, toda a condição e o poder de Deus, de Jesus, de pegar assim, qualquer um de nós pode fazer coisas muito maiores do que a gente faz, tendo a confiança, o respeito em Jesus. Gente, tudo que eu escrevi eu não estou falando nada. Que foi de louco, não? Tudo bem. Aí eu preciso me procurar aqui, tem hora, porque... Então, como disse, José era um espírito já, né, com uma idade avançada. E interessante, né, mostrando aqui essas imagens, onde eu falei que esse trajeto tem aproximadamente 145 quilômetros pelas montanhas. É mais um ponto interessante, subindo e descendo montanhas. É uma região assim extremamente montanhosa. Totalmente desértica. E quando eu achei essa foto que eu fui ver a data do fotógrafo de 2019, eu falei assim, não é possível. Aí eu fui pesquisar mais fotos desse trajeto. Falei, não é possível, acho que isso é uma foto de um pedacinho ali. É até hoje assim. Aí você vai ver estradas que ramificam, mas realmente essa parte de montanhas, ela é toda assim. E aí eu coloquei alguns trechos aqui para
quer que a gente entenda a grandeza desse Espírito. No Evangelho de Tiago, num trecho, quando a gente está lá no nascimento de Jesus, ele afirma que José foi milagrosamente abençoado com uma juventude mental e física, que eu estava falando. Emmanuel já nos coloca assim, a ele deve o cristianismo a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. As 3 vezes que a gente tem relato que ele foi em sonho, em desdobramento, aconselhado pelo anjo, ele não repudiou. Ele não acordou e falou, isso é coisa da minha cabeça. A gente faz isso, né? A gente acorda e fala assim, isso é coisa da minha cabeça, isso é que eu não estou pensando. Isso é fé. Isso é fé verdadeira. Porque ele simplesmente recebia a informação e, como diz aqui, passou dentro do divino silêncio de Deus. Ele agiu. Ele não esperava. Divaldo Franco diz que ele foi um homem extraordinário, e de alto conceito, em razão de sua renúncia e humildade. Porque José não mais reencarnará na terra devido a ser um espírito de alta estirpe. Um espírito de alta estirpe. Um espírito que tem mais dos seus 4 bilhões de anos. Um espírito onde Deus confiou o seu filho durante um período aqui na Terra. Então, assim, não é um espírito qualquer. Chico Xavier, através da psicografia de Emmanuel, exaltou José de Nazaré como um espírito de profunda espiritualidade e humildade, definindo-o como um guardião silencioso que assumiu a missão de proteger Jesus na Terra. Tem um comentário de Chico, onde ele fala um pouco, dessa fala, depois ele comenta um pouco exatamente sobre essa humildade desse guardião silencioso, essa missão de proteger. Ele coloca que, eu acho que é muito importante assim, a gente enxergar de uma maneira que assim, José ele tinha tanto respeito, e tanta obediência às leis morais da época, tanto respeito a Deus, que ele simplesmente assumiu a função dele e não pestanejou, ele não parou por nenhum tipo de problema. A gente precisa pensar nisso, porque nós temos um monte de problemas. A gente vai falar disso hoje. Em Mateus, aqui está escrito as palavras do anjo, Eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenava, e recebeu em sua casa sua mulher. Voltando, gente, eu falo para vocês assim, estudem, pesquisem bem essa passagem, essas falas. Jorge Elahai, ele coloca com uma lucidez assim tão grande essa explicação desse espírito, desse momento na história, que assim, eu recomendo a vocês, eu vou colocar no grupo lá, assistam para vocês terem um entendimento melhor da história.
Porque não dá para a gente entrar aqui e ir para trás, falar da linhagem de José. O João tem falado isso nos estudos. Eu convido a vocês a participarem dos estudos da casa, porque dá mais conteúdo para vocês entenderem quando vem um palestrante de fora, alguém que pega trechos e está falando aqui. Porque vocês vão ter maior conhecimento. E isso é extremamente importante, porque a gente precisa ter em mente uma coisa hoje. José, um espírito totalmente dedicado a Deus, às leis religiosas e morais da época, totalmente devotado ao que lhe foi passado, através de sua mediunidade onírica durante o desdobramento de sonho. Então nós médios aqui, a gente às vezes escuta, será que é isso mesmo? Será que é para mim? A gente fica naquela assim, patinando, porque nós ainda não temos essa fé. Ainda não temos, a gente tem que desenvolver ela. Desenvolver ela é nos dedicarmos mais ao conhecimento do Cristo, ao Evangelho. Isso para nós é muito importante. E no título que eu coloquei, conversei com a Raquel, a gente tinha essa primeira parte falando um pouco de José. E nessa segunda parte é falar um pouco de nós. E aí, gente, tudo que eu falar aqui nesses próximos minutos, eu estou na frente de tudo. Estou falando para mim, tá? Se servir para mais alguém, por favor, não é para magoar, não é para deixar ninguém assim ressabiado. Né? Então eu coloquei alguns pontos perguntando para mim. Tá? Então assim, o que Deus espera de nós? Então assim, Jô, o que Deus espera de você? É só, assim, Jô, você é um espírito com muitos defeitos, com diversas encarnações falhas e está recebendo uma nova oportunidade. Então assim, eu pergunto para mim, o que Deus está esperando de mim? Então, façam para vocês essa pergunta também. Porque nós não podemos esquecer o fato de sermos espíritos, de sermos espíritas. Dentro da doutrina espírita, nós acreditamos na reencarnação. Nós temos certeza da reencarnação. Então eu tenho certeza que eu não sou um primor de espírito ainda, que eu tenho defeitos em muitos, que eu cometo erros ainda diariamente, mas eu luto contra os meus defeitos diariamente. Então, essa pergunta, ela é simplesmente para a gente, sim, o que Deus espera de mim. Então, eu preciso me olhar no espelho, né, e simplesmente olhar para aquele rosto, nossa, esquece o rosto. Eu gosto desse cara. Eu gosto de mim. Porque se ao sair da cama de manhã você não der valor para você, como que você vai praticar durante o dia o que você vê no Evangelho? Como é que você vai amar o próximo? Como é que você vai respeitar o próximo? Se você não gosta nem de você. Então você tem que começar o dia gostando de você. Acordou meio com dor de cabeça, meio ali estranhozinho, mas fala, esquisitão hoje, mas eu amo você, eu gosto de você. Então, o que Deus espera de mim é que eu tenha atitudes de mudança diárias
vou escorregar, mas eu preciso gostar de mim para poder respeitar o próximo. Estou fazendo o que me propus para essa encarnação? É uma pergunta para mim, tá? O Jô. Eu estou falando de mim. Eu acho que eu devo estar ali, sei lá, 50%, 60%. Eu acho que eu ainda estou muito falho do que eu me propus. Porque eu tenho conhecimento do que eu já deveria estar fazendo e do que eu devo ainda fazer. Então, sim, dentro desse propósito do que Deus espera de mim, do que eu me propus para estar aqui reencarnado, a gente precisa ter consciência e autoconhecimento. Porque você não vai conseguir responder essas duas perguntas para você mesmo se você não se autoconhecer. Se você não tiver respeito por você mesmo. Quando eu digo respeito por você mesmo, é não mentir para você. Porque às vezes a gente tem o costume de mentir para nós mesmos algo que a gente queria que fosse diferente. Falou, não, eu estou cometendo esse erro. Eu preciso corrigir esse erro. Então você precisa ser honesto com você. É importantíssimo isso. Isso eu aprendi com muitas pancadas e hoje eu tento ser o mais honesto possível comigo. Ainda machuco pessoas, ainda faço coisas que eu não gostaria de fazer. Sim. Tem vergonha disso? Não posso ter vergonha disso. Eu tenho que reconhecer o erro e mudar ele. Aí é que está a diferença. Porque você ter vergonha de algo, você se esconde daquilo. E nós não podemos nos permitir nos esconder de nossas obrigações. José não se escondeu. Ele não se escondeu. O propósito dele com Deus e com Jesus, no momento que ele foi chamado, ele cumpriu. Isso a gente não pode esquecer. Estou doando no meu tempo para Deus e para Jesus. Eu ia tirar essa pergunta aí. Mas aí depois assim eu falei, não, eu vou deixar. Vamos pegar a semana nossa. Nem para todos não é igual, mas que nem eu venho aqui de segunda, de terça, de quinta, de sexta e de sábado à tarde. Tiro aí 1h e pouco, às vezes 2 horas, das minhas 24 horas do dia para estar aqui e para aprender um pouco mais. Então eu acho que eu estou doando o meu tempo para Deus e para Jesus. Novamente. É o suficiente? Não sei. Eu acho que eu poderia doar mais. Porque não é só estar aqui. Eu poderia ir no asilo, eu poderia estar fazendo outras coisas lá fora, beneficiando o próximo, que eu ainda não estou fazendo. Mas eu poderia. Então, eu preciso me melhorar nesse ponto. E por que eu mantive essa pergunta? Porque às vezes a gente acha que indo na igreja, na missa domingo de manhã ou de tardezinha, ou vindo no centro toda sexta-feira, né? Lá você toma a hóstia, aqui você toma a passe. Nós estamos aí há 2000 anos no mesmo erro de achar que com isso nós estamos redimindo perante a Deus. E não estamos. Um dia tem 24 horas. Quantos minutos dentro dessas 24 horas nós estamos nos doando para Deus e para Jesus? Isso é uma pergunta íntima para cada um de nós. Eu levanto e faço uma prece para o meu dia, para que ele seja melhor, para as pessoas que trabalham comigo, para a minha família, os meus filhos.
Ou eu levanto e corro fazer um café, porque se eu não tomar um café, eu não sirvo para nada. Então, assim, a gente precisa começar a colocar colocações de questionamentos para a gente do que nós estamos fazendo. Passou o dia, chega a noite, eu vou dormir, eu faço uma prece. Tive aquele dia que eu vou falar para você, eu estou à noite naquele ponto assim, que uma agulhinha caindo, eu estou já quase explodir. Mas eu vou fazer a prece para dormir, eu vou agradecer a Deus pelos espinhos que eu recebi naquele dia, para poder me melhorar. Porque as dificuldades colocadas no nosso caminho durante o dia, durante a nossa vida, são para nos melhorar. A gente tem trechos, né? Agora não vou me recordar nomes, mas se alguém recordar, mas que a gente faz. Emmanuel não lembro se é no Pão Nosso, que ele fala assim, você pede prece, recebe espinhos, uma coisa assim, não recordo, gente, sou péssimo para guardar as coisas assim, mas a gente pede o melhor. E às vezes o melhor é esse espinho que vai nos dar a capacidade de tolerância para ficar melhor. O problema ele vem para que a gente enxergue ele, esteja de frente para ele, resolva ele, não para pôr de lado, não para se esconder. José foi um espírito que não se escondeu do nada. Quando ele foi chamado ao trabalho, ao qual, fora do corpo da carne, ele assumiu, não importa se ele estava com 78 anos, se ele ia ter 80, se ele tinha 40. Ele foi chamado e fez. Ele agiu. Ele agiu. Então, assim, a gente precisa agir perante os nossos problemas também, sabe? Que vou aos templos de Jesus, eu coloquei templos, né? Porque aí eu estou falando do centro espírita, estou falando em todo local que se reúne para falar de evangelho, com vontade ou por obrigação. Mas hoje é o último capítulo da novela. Quantas vezes eu não escutei isso? Mas reprisa no sábado. Que importância? Tu não vai contar para você vai entrar na internet e pesquisar, mas é uma novela, é um conto. Então assim, você está doando o seu tempo para Jesus ou você está doando o seu tempo para Mamon? A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar muito nisso. Sabe? Troco momentos preciosos, íntimos com o meu Deus, com Jesus, por distrações. Eu já dou 1 hora e meia na semana. Eu já sou um espírito que eu sou católico, eu sou cristão, eu sou espírita, eu sou protestante, mas eu dou lá aquela horinha. Mas se tiver um churrasco com um amigo, se tiver alguma coisinha ali nessa uma coisa, semana que vem eu vou. Aí a gente volta lá em cima, o que Deus espera de nós. Né? Quando eu coloquei isso, gente, esse título na palestra, a intenção foi justamente a gente falar de José, desse espírito que se dedicou tanto, né, a vinda de Jesus ao cristianismo, nos deixou assim, um legado no sentido assim, olha, aceite Deus, trabalhe, confia, vá em frente, não deixe esses distúrbios terrenos tirar você do caminho. E estou colocando isso porque, assim, não sou melhor que ninguém, por favor. Mas nesse momento, minha neta está lá comemorando 1 ano de idade hoje. Está tendo uma festinha lá. Eu falei assim, olha, depois que eu terminar lá no centro, eu vou para aí, vocês me aguardem para cortar o bolo.
Nossa, mas é um ano da sua neta. É, mas eu pretendo ver o segundo ano, o terceiro, o quarto, 10, 50 anos da minha neta, se fosse possível. Mas eu já tinha assumido de estar aqui hoje com a Raquel. Agradando ou não agradando, eu tinha assumido. Então, é importante eu estar aqui. Para quem está aqui, e por eu ter assumido isso, é Jesus. Nas perguntas que eu coloquei, a gente precisa ter consciência do que nós nos propusemos nessa reencarnação. Do que nós nos propusemos a melhorar. Qual é a proposta de vida que eu coloquei para mim nessa encarnação? É me dedicar ao mundo lá fora? Ou é me dedicar à minha mudança, à minha melhora, à minha evolução ao caminho de Jesus e de Deus? Eu sempre falo assim, eu não preciso justificar nada para ninguém que está aqui encarnado comigo nessa época, nesse mundo de provas e expiações. Eu preciso me justificar com Jesus. Quando eu desencarnar, é com Ele que eu tenho que acertar as contas da oportunidade dentre a milhões de espíritos que gostariam de ter, e Ele fala assim, a sua vez, vamos de novo, estou com você, vamos descer, vamos para lá. E aí eu vou trocar os poucos momentos que eu dou do meu tempo para estar perto dos ensinamentos dele, de ficar minha neta o dia todo. Né? Vou estar com ela amanhã, com os meus netos, domingo. Vai acontecer alguma coisa e você perde. Eu já perdi uma filha. O mundo não acaba. Melhora o seu entendimento. Se você não confia em Deus, se você não confia em Jesus, o sofrimento vai te derrubar. Gente, a gente precisa mudar a nossa maneira de nos conduzirmos religiosamente. Precisamos urgente. O tempo passa muito rápido. Muito rápido. Daqui a pouco nós estamos desencarnando. Você não vai. Não, a Raquel não vai, gente. Ela fez assim pra mim, ó. Eu não vou. A Raquel não vai, ela fica. A Raquel não vai, gente. Esquece. Só nós vamos. Raquel não. Então a gente precisa ter essa confiança dentro de nós. Temos que ter essa confiança firme dentro de nós. E a certeza de que nós vamos prestar conta dessa oportunidade de estar aqui encarnado. Pode ser que de repente a gente não tenha outra. Porque para nós que estudamos Espiritismo, sabemos que nós estamos seguindo por um mundo de regeneração. Onde talvez as minhas atitudes atuais desta encarnação não vai mais servir para a próxima encarnação. Eu vou ser convidado a mudar de lar, planeta. Para saber mais disso, a gente precisa estudar. Precisa vir nos cursos. Precisa realmente querer entender. E lá nem sei mais o que eu estou falando. E só para a gente encerrar, um dado também importante, mas é um dado muito... Nossa, eu peguei sim, eu acho que mais de 20 trechos que eu pesquisei, a gente não bate, essa data não bate. Né? Mas o que fica, até o Elahá falou o seguinte, pessoal, José desencarnou provavelmente entre 101 e 111 anos. Não dá para cravar uma data. Porque se você
Principalmente porque até foi essa terça, João, que a gente você comentou sobre a idade, né? De quando se começou a contar a idade. Então, assim, Jesus desencarnou com 33 ou com 36? É porque a cronologia nossa de datas naquela época não era muito certa. Então não dá para ter certeza, tá? Mas você vê, é um espírito que dos seus 78 anos, e se foi 108, 110, ele acompanhou Jesus aí até seus 20, 21, 22 ou 24 anos. A gente não tem essa certeza numa idade extremamente avançada. Então, mais uma vez, só para a gente encerrar, a gente precisa ter uma concepção, e sério, gente, pesquisem, porque nós temos poucas, mas quando você vai escutar tipo Melará, que é uma sumidade em termos de história, eu falo para vocês, sigam ele, vocês vão aprender muita coisa. Eu tenho aprendido muito. A gente vai enxergar que José não era aquele só carpinteiro ali que fazia carroça, fazia mesinha, banquinho. José foi muito mais que isso. E nós, como espírita, precisamos ter isso dentro da gente. Tirar a imagem daquele José que mexia com madeira, colocar para a gente a imagem do José protetor, aquele pai firme, honrado, que se dedicou a proteger os seus e nunca trocou Deus por nada. Isso é extremamente importante. Espero que eu tenha passado alguma coisa para vocês. Não sou muito bom nisso, mas obrigado.